Laura Sabino foi no DS A Letra Show falar sobre Smilingrado, o primeiro desenho animado marxista. Vem aí! Vamos embora. Inclusive, a Laura tá elegante aí, não tá? Bora ver. Mas aí no meio disso tudo, você ainda tá lançando um projeto novo que a gente queria ouvir, porque estamos todos muito curiosos. A internet toda já tá curiosa porque você falou sobre isso. A gente também flertou com essa ideia. Você quer entrar nesse assunto já? Quero, assim. Eu acho que é um dos projetos mais ambiciosos que eu ajudo a construir. Obviamente que as ocupações são coisas gigantescas. Laura Supino. Mas é porque essa tem a ver com a disputa direta da comunicação. E aí, para explicar como é que a gente chegou a esse projeto, eu acho que é legal falar um pouco, bem brevemente, da minha trajetória. Não tanto detalhadamente, porque na última entrevista eu falei sobre isso. Se vocês pudessem ser um herói quando vocês eram criança, que heróis vocês queriam ser? Eu já falei aqui algumas vezes, eu queria ter sido um Power Ranger, e depois eu fui, obviamente, muito afetado pelo Kakaroto. Mas uma parada que eu sempre adorei foi crianças, assim. Eu trabalhava como animadora de festa infantil. Legal. E é uma parada que, assim, cara, é uma sensação boa, sabe? Tá com criança e... Mulher Gavião, porque ela tinha uma massa pra bater nos outros e voava. Boa! Verdade, é papo ao lado e tchau. Era uma das coisas que eu mais amava. E, infelizmente, quando eu comecei a produzir conteúdo, começaram a ir na página dos meus chefes, dos buffets, e comentar uma comunista. Olha aí a doutrinação que meu Deus. fazendo. Nossa. E aí, cara, eu perdi esse trampo, né? Eu tô estudando para ser professora, eu quero ser professora. Mas eu perdi esse trampo e ficou em mim uma sensação de vazio, porque eu não pude ter uma... Lembrei, eu também gostava muito do Homem-Aranha, porque no desenho animado que eu assistia do Homem-Aranha, o Homem-Aranha fazia uma parada que eu gostava muito, que à medida que ele ia jogando teia, ele ficava pensando num monte de coisa, ele bolava umas ideias, ele tinha um senso de humor, isso eu achava massa. Despedida, não foi um processo. E aí eu comecei a ver sobre isso. Sobre como que tava a nossa disputa com crianças. Sim. Porque como educadora, eu vejo a galera chamando professores de doutrinador, falando, enquanto as crianças consomem esmilinguido, Esmilinguido. e ouve só menino masculino e menina feminina. Mas isso não é tido como ideologia. Pois é. E aí, nasceu em mim o desejo de vamos disputar, galera. Vamos disputar essa galera também. E comecei a ver, articular, conversar na Twitch, conversar com o pessoal. Começaram a se aproximar muitos animadores incríveis. Uma galera que trabalha já trabalhou em estúdios grandes, né? E aí, por exemplo, gente que já trabalhou na produção de Irmãos do Jorel, por exemplo. Caraca, pô, Irmão do Jorel é muito bom. Inclusive, a minha grande amiga Sabrina, a gente se trata muito por ô bem, graças à vovó Juju do Irmão do Jorel, porque ela fica, ô bem, comer abacate é bom, bem. Anima. Irmão do Jorel é muito bom, né, pô? Assim, nossa, que legal essa ideia. E aí começou a nascer o Smilingrado, a gente chama Smilingrado. Esmilha... Quê? É um baita nome. Esse nome é bom pra caramba. Pelo amor de Deus. Mas o nome do desenho de verdade vai ser Turma da Classe ao Lado. Turma da classe ao da lado. classe ao lado. Nossa, tem um o nome classe bom no também. termo. Porque Nossa, maravilhoso. você já linka com a galera da rua de cima, rua de baixo, né? Que Exato. Normalmente na KND, a turma do bairro. Exatamente, ó, o meu gato se chama Gesonel, o mestre dos disfarces. Cara, completamente influenciados por Irmão de Jorel. Eu gosto muito do episódio quando o pai do Irmão de Jorel, que também é pai do Jorel, explica pra ele o que ele tinha feito contra os palhaços no passado, né? Porque no Irmão de Jorel, os palhaços são a polícia. Ele fala, nós fizemos aquilo que que eles mais temiam. Aí fica aquele clima, o que será que ele fez? Ele fala, fizemos teatro. É muito bom, né? Sim, mas aí você tem a classe ao lado. Classe ao lado. Caraca, que muito foda. E é um negócio muito foda, assim. A gente vê várias produtoras, né? Brasil Paralelo, essa galera lançando Sim. projetos pra conseguir formar crianças de direita. Sim. E, cara, a gente vai ser chamado de doutrinador de todo jeito. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai disputar mesmo e vamos falar abertamente. É o primeiro Porra, desenho brilhante. abertamente marxista da América Latina. Caraca. Então, assim, literalmente a gente quer... não vai ser um desenho panfletário no sentido de tio Marx, o Karl Marx, mas, cara, ele é bem ácido, ele vai ser um desenho bem ácido que vai falar sobre esses temas. A gente sabe que é uma parada, assim, a médio prazo.
Porra, e vou te falar, ó, olha, as melhores obras, assim, que eu assisti de desenho animado nos últimos tempos, elas são essas obras que são levemente ácidas. Vamos lá, ó. Vou citar aqui alguns. Irmão de Jorel, Hora de Aventura, tem o óbvio do Rick Mori, mas também, que é Parada Space. Porra, esqueci agora, alguma coisa Space. Também nessa mesma linha, tá? Que dentro do contexto, o próprio Apenas um Show, né? O próprio, que mais? A galera do Cartoon faz isso muito bem, né? Final Space, esse é o nome. Esses desenhos são muito bons, mano. Muito bons. E ali dentro das historinhas, eles vão pincelando uma coisinha ou outra que você fala, pô, isso aqui foi bom, hein? Isso aqui foi uma piada massa. Sabe, assim, eu tô Final Space anunciando foi aqui cancelado, que é. já está começando a sair do papel. Final Space é muito bom, porra. Mas a gente tava, como é algo inédito, a gente nunca teve uma experiência como essa na América Latina, o processo foi muito complicado. A gente não sabia mais ou menos como começar. Começaram a vir muitas pessoas dizendo que queriam ser voluntárias. E como eu sou militante, eu sempre vi que, ó, beleza, a galera sabe fazer tudo no 0800. Mas ao longo que eu fui vendo a extensão disso, por exemplo, um desenho para sair no papel você precisa de 500 mil, no mínimo. Eita. Uhum. É uma grana, hein? E eu fui vendo o negócio crescendo, e a galera querendo fazer reunião, querendo que a gente Gravity Falls, a galera fala muito bem de Gravity Falls, né? Porque eu vi alguns episódios pontuais, assim. tirasse determinados termos, e a gente não vai fazer isso. Eu comecei a ver e falei assim, cara, não tem como ser uma parada em que as pessoas não sejam remuneradas. Então, o desenho ele demorou tanto pra gente poder fazer esse anúncio por causa disso. Finalmente a gente conseguiu chegar numa conclusão que é Midnight Gospel é bom, só que ele é outra parada. Tipo assim, porque o Midnight Gospel, só pra galera que não sabe, ele pega falas de um podcast e eles literalmente animaram. É legal? É legal, mas ele é muito acelerado, muito doido. Ele é muito introspectivo. Eu acho que ele vai falar muito com adulto, pra jovem não. essa galera que colocou como voluntário, elas vão... Jovem não, na verdade, criança, né? Ó, escutou o barulhinho? Escutou o barulhinho? É o barulhinho da raid do tio João chegando aqui, ó. Cheguem que nós estamos aqui hoje no Mundinho, Laura Sabino, aprendendo sobre Smilingrado, que é o desenho da Laura vem aí, hein? Estão chegando? Tô chegando? Continua. vão receber, a gente vai ver uma maneira de viabilizar todo mundo. Inclusive, beijo pro tio João, que o tio João eu gosto muito. Tio João, a.k.a., né? Carol Sardar. Obviamente não vai ser uma grana alta, do tanto que a gente gostaria. E a ideia que a gente tem é que a médio prazo se torne meio que uma cooperativa de animadores. Sim. Sabe, assim, também. Bacana, hein? Vai ser uma parada muito, muito foda. E que vai fazer uma disputa direta com um público que a gente até agora não consegue comunicar, sabe? Aí aquela frase, Exu matou um pássaro hoje com a peta que ele tacou ontem, é sobre isso, sabe? Você conseguir notar a molecada antes delas começar a aprontar, fazer alguma coisa. Porque a doutrinação tá acontecendo, né? Eu tava vendo as discussões ali sobre as câmeras nos uniformes dos PMs em São Paulo e gente falando, mas e em professor, não vai pôr câmera também, sabe? Como se fosse equiparável, sabe? Como se fosse uma questão de que seu filho precisa ser vigiado e protegido em sala de aula. E isso que a Laura falou é importante mesmo, porque, de fato, existe uma disputa pela cabeça das crianças, cara. Os caras estão criando aí projeto, como é que é o nome do projeto, vocês lembram? Projeto liberal, projeto capitalista, mini capitalista, umas paradas assim, né? Então eles estão criando, de fato, há muito tempo, tentando colocar os seus tentáculos na galera mais jovem. Eu lembro de um brother, conheci bebê, que recentemente ele já não é mais um bebê, ele é um adulto, e ele tava me falando como ele era fã do mito. Dentro de um limite, eu fui perguntando por que você é tão fã do mito assim? Ele era fã do mito só por causa dos cortes, cara. Sabe, o corte rápido, Tramontina, só essas paradinhas, só essa memetização foi suficientemente pra consegui-lo, pra convertê-lo. E à medida que a gente foi conversando mais e que eu fui não só mostrando outros pontos de vista, mas trazendo ele pra pensar junto, porque tem uma coisa que o adolescente adora fazer e que o adulto adora bloquear o jovem é raciocínio. Então, à medida que eu fui levando ele a pensar, pensa aqui comigo, ó, o que você acha disso? Ele foi pensando, pô, você tem razão em algumas coisas. Então ele foi se dobrando um pouco mais. Então eu acho que realmente essa ideia da Laura aí de, olha, eu vi que a gente pode... Pô, faz muito sentido com o que a gente falou aqui no começo, né? O próximo passo que a esquerdalha, né, a comunada tem que começar a fazer na internet é o passo da criatividade. A gente tem que sair do passo só do tamo rebatendo, tamo dizendo que o errado é isso e partir pro passo da sedução, que a sedução vem pela criatividade, irmão. Dos doutrinadores. Então, já que é isso, já tô sendo acusado da parada mesmo, tem que entrar, vamos mergulhar de cabeça, não é verdade? Você tem até um mini teaser disso, não tem, Buba? Pode mostrar? Pode sim. Pode mostrar? Tem um Joga aí trailer? pra Pô, que gente. foda, hein, Coisa mano? linda, Pô, parabéns, é um projeto muito foda, mano. Tô Tô curioso. muito animada com isso, assim. Muito foda. Joga aí na TV, Bulbasauro. Tá. Cadê? Vem. Lá vem mais. Aí.
Joga aí, ó. Já começa como que eu falo. E lá vem mais! Ajusta o volume e Eu vamos. sou jovem. Uma hora dessa você deve estar olhando pro seu celular e pensando ou e daí? O que isso significa? Mas isso significa muita coisa e eu te falo o que isso significa. Significa que eu sou da geração que fez Bolsonaro ganhar visibilidade e mesmo assim engolimos o discurso de que fomos doutrinados pelo comunismo. Significa que eu cresci ouvindo apresentadores defendendo tortura enquanto diziam viver uma ditadura comunista do politicamente correto. Significa que quando eu abri o Facebook eu dava de cara com posts dizendo abaixo a ditadura comunista do PT, que contavam com ilustres figuras comunistas como Meirelles, Crivella e Cátia Abreu. Significa também que eu cresci ouvindo que minha professora, tadinha, de escola pública, que gastava 15 minutos para acalmar a turma, que tirava dinheiro do próprio bolso para comprar canetão, ser chamada de doutrinadora e ser tratada como uma inimiga do país. E também significa que eu sou da geração que acreditou em tudo isso enquanto crescia, ouvindo Quem Pecar Vai Pagar e assistia Danilo Gentili. A partir disso, eu tirei 3 lições. Primeiro, nós fomos tudo, menos doutrinados por infância. Segundo, eles sempre vão dizer que tudo é propaganda comunista. Desde vacina contra um vírus, ou até mesmo capitalista, dono da Ambev ou do Burger King. O que nos leva ao terceiro ponto. Já que tudo eles vão chamar de comunista, então por que a gente não passa a produzir coisas que de fato sejam? Olha lá, ó. Ih, pequena Laurinha. Ela aí, ó, ela aí, ó. Muito foda, mano. Que Muito maneiro. foda, mano. Esmilingrado, velho. Eu tô com esse nome na cabeça, muito foda. Muito bom, eu queria que fosse ligado. Caraca. Pô, e como que Caraca. você pensou não sei se já pode falar, né, na questão da distribuição dos episódios? Vai ser no YouTube mesmo? Vai ter uma plataforma? A gente tá conversando, eu não posso ainda abrir, mas a gente tem conversado com vários grupos, várias pessoas, assim, com o nosso Engels brasileiro também. Você tá falando Mas de quem? assim, Peraí. É o Eduardo Moreira mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Rapaz. com várias frentes, porque a ideia é que ela seja distribuído em... Claro que inicialmente Vou falar pra vocês uma parada aqui seríssima, gente. Se um dia eu fico milionário assim, se eu ganho, sei lá, na Mega Sena uma coisa, eu vou viver aquele famoso meme. As pessoas não vão saber, mas haverá sinais. Quais serão os meus sinais? Vocês vão ver do nada aparecendo assim um super donate na live da comunada, sabe? Vocês vão ver a comunada fazendo uns projetos foda. Do nada, do nada. De onde vem esse dinheiro? Sabe Deus. o público de esquerda, eu acredito que vai mostrar isso para os filhos, mas a ideia é que se torne algo que qualquer pessoa tenha acesso. Da hora. Sabe, assim, isso é um problema por causa do ponto de vista de grana, mas do ponto de vista prático, que é o nosso intuito, é necessário. Uhum. Então a gente vai assumir isso, assim, a gente quer que seja uma parada que as pessoas consigam assistir na hora que quiserem. Provavelmente vai ser disponibilizado no YouTube os desenhos. Olha, Da que hora, massa, cara. que massa. Muito Foda. massa, mano. Já tô até vendo, sabe assim, o tablet pra criança ficar quietinha, sabe que o pai coloca com aquelas... Sim. Aí, pô, coloca ali, como é o nome mais uma vez, desculpa, do projeto? É, Turma da Classe ao Lado. Da turma da classe ao lado. Pô, isso é Pô, muito já vou O nome colocar pros meus Esmilingrado moleques. acaba... É, o esmiligrado. O cilingrado pega mais, mas tá tudo bem. Eu entendo que poderia dar Pô, ó, eu vou falar pra vocês, eu já tive assim, como um criador de coisas engraçadinhas, eu já pensei em vários roteiros no passado, assim, sobre coisas legais. E no dia que for possível, eu já adianto pra vocês, vou chamar o Jimmy, porque o Jimmy manja muito de fazer arte, o Jimmy é quem fez essa arte aqui pra gente, ó, a arte da abertura da live, ó, essa aqui, ó, feita pelo Jimmy. Jimmy é foda. Vou chamar o Jimmy pra gente fazer umas tirinhas legais, pelo menos, sabia? Pra pegar, assim, do nada também, porque eu acho que é isso, cara. A nossa revolução também será criativa. problema até judicial com esse nome, né? E a personagem já tem nome também? Ó, o nome dessa personagem é Laurinha. Laurinha, pô. Todo mundo tá chutando aqui, Laurinha mesmo. A Laurinha, ela não é a protagonista. Aham, É claro que a gente tá usando uma imagem pra divulgar, porque eu já tenho uma abertura na internet. sim. Mas ele vai ser um desenho de uma turma mesmo, assim. Vai ser um grupo, então os episódios... Olha, ó, faz template de meme pra galera poder mexer e colocar as falas. É uma boa, né? Eu acho que inicialmente a gente pensa de primeira nas coisas que acontecem, por exemplo, na live. Dá pra fazer umas tirinhas disso. Mas dá pra pensar em coisas criativas também pra além disso. É uma ideia legal, cara. episódios têm muito a ver com a história dos personagens. Eu acho que a galera vai me matar se eu der detalhes, assim, de cada... Sim. Mas são traços de personalidade muito legais, assim. E é um desenho ácido. Ele é voltado para infanto-juvenil. Então a gente quer um roteiro que, ao mesmo tempo que ele tenha coragem de dar um passo a mais, porque aí é importante dizer. Existem desenhos animados brasileiros muito foda. Muito foda. Que a galera constrói com lei de incentivo.
luta muito e toca em temas muito importantes. Só que a gente quer dar um passo a mais, sabe? Então, por que o seu amigo... Sabe o que é a desigualdade? Sabe? O que causa isso? Sim. Sabe? E dar aqueles startzinhos. Eu acho que o papel desse desenho, ele não é politizar, mas ele dá um grauzinho de questionamento nas pessoas. Porra, isso aí é foda. Cara, tá vendo? Esse feeling que ela tá tendo aqui, isso é brilhante. Ó, eu lembro da primeira vez, gente. Exato, lembra a Hilda, ó. Afonso, você foi brilhante. Alguém tinha falado que lembrava Gravity Falls, mas eu tava achando também que não. Lembra muito o traço de Hilda mesmo. E Hilda é um bom desenho, tá? É um bom desenho. Um original Netflix, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi Dora Aventureira. Eu acordei pra trabalhar, tava escovando o dente, liguei a TV no SBT e tava passando Dora Aventureira. E eu lembro do choque que eu tive. Porque no trecho que eu vi, ela falava assim: onde está o senhor Raposo? E o senhor Raposo estava do lado dela na tela. Não pegue, ó, Raposo, não pegue, exatamente. E aí eu tava aqui escovando o dente ainda sonolento, não tinha tomado café. Antes de tomar café, o meu download não rolou. Aí ela fala: onde está o senhor Raposo? E aí, quando ela fez a pergunta e que ela deu um tempo de silêncio e falou assim: ah, realmente, aí está o senhor Raposo, eu lembro que eu tava escovando o dente, eu fiz assim, ó. Que? Aí o meu cérebro na hora, pã, eu falei, ela fez uma pergunta e deu tempo da pessoa que tá assistindo responder. Aí eu parei e pensei, o filho da mãe é um gênio. Raposo, não pegue. Falei, caramba, mano, isso é brilhante. Foi aí que eu entendi o sucesso da Dora Aventureira. Eu lembro que anos depois eu vi o episódio famoso da Peppa Pig, o episódio do assovio, que ela não sabe assoviar, que também é um roteiro bom pra cacete, bicho. Então assim, eu acho que a gente tem boas referências pra poder fazer coisas massa, mano. E a gente tem que tentar fazer massa mesmo. O pensamento crítico, né? É isso, assim. Aquele momento em que você deixa de normalizar as práticas que pra você é normal. E isso é muito interessante, porque um dos motivos da direita e do pensamento liberal ser a maioria é porque eles transformam o que é ideologia em um negócio que parece que é normal, até mesmo biológico. Então, não, o ser humano é assim, o ser humano disputa, o mundo sempre foi assim. Não, o mundo foi construído dessa maneira. E aí, a partir do momento em que você consegue ver que as coisas não são naturalmente assim, abre um leque pra você conseguir ter uma visão que vai, aí sim, Qual é o nome desse fandom? Chocolates? Não, capivaras. dar o start, o processo de Sim, politização. você vai começar a compreender muita coisa ao seu redor, né? E por aí vai. Isso é muito foda, mano. Muito foda. Até porque sempre existe essa discussão de como chegar nas pessoas, né? O clássico assunto do tem que voltar pra base e tudo, a dificuldade de se comunicar muitas vezes, justamente porque eles usam um discurso mega simplório e mega... As respostas são muito simples, né? São vilões e heróis e ponto final, sabe? E os comunistas e tudo. Então isso acaba sendo uma resposta, me parece muito útil para você conseguir introduzir um assunto que tem o potencial de ser complexo, afinal o problema... Exato, lembrei do outro desenho, ó, O Incrível Mundo de Gumball, tá? Muito bons roteiros também. Ele é complexo, mas de um jeito que vai pegar ali onde você está formando a sua visão de mundo, onde você está formando o seu pensamento crítico, para você já crescer pensando, tá, mas por que as coisas são assim? É, exatamente, se a gente para pra pensar que muito dos preconceitos, os primeiros contatos vem também na infância, né? Eu tava até falando, eu já contei pra caramba por que eu uso boné, saca? Era porque, a galera fazia muito bullying não só com o meu cabelo, mas com a minha aparência, entre outras coisas. E é a primeira vez que você descobre que você é pobre, saca? O primeiro contato que você tem de um amiguinho olhar pra você e falar, ele é pobre, é quando você tem um passeio na escola pública onde você não pode dar os R$5 pra ir, pra ajudar, porque a professora tá organizando aquele passeio e precisa fazer um rateio ali com os pais, e aí você fala, meu pai não deixou eu ir porque ele não tem R$5, R$10. Aí os alunos falam, ele é pobre. Por que ele é pobre, então? Por que você enxerga? Esses dias eu até vi um meme que era o cara falando assim, eu quando era criança achava um absurdo um adulto não ter R$10. Aí o cara, eu adulto. Ai. Enxerga ele como um pobre. E por que você tá próximo dele? Por que você tá do mesmo grupo dele, na realidade? E aí uma parada muito, muito incrível enquanto a gente tava idealizando esse projeto. É que é um projeto que eu gostaria de ter tido contato na minha infância. Porque eu literalmente sou fruto de movimento social. Boa parte das minhas memórias são em ocupação do MST. Cresci nesse contexto, que eu já falei da minha cidade. E em determinado momento da minha vida, eu me vi reproduzindo o discurso liberal, de direita. E aí, eu lia
esses livros, tipo, o guia do politicamente incorreto da história, sabe? Ó, inclusive, nosso querido Jazz Rider hoje falava há muito tempo uma parada que eu falo, que acho inclusive que dá uma baita tirinha, tá? E que eu quero fazer um dia. Ele falava assim, ó, o meu sonho quando tiver muita grana é ir num restaurante chique, olhar pra um burguês safado, pagar o almoço dele e mandar o seguinte recado: existe almoço grátis sim. Sabe? Só pra contrapor essa história de não ter almoço grátis. Eu achava essa ideia brilhante, eu falo, porra, eu vou fazer isso um dia. E eles traziam a gente para os debates. É óbvio, era uma posição extremamente simplista para problemas complexos. Não era simples, Sim. era literalmente simplista, mentiroso, mas ele trazia as pessoas para o debate, sabe? Ele não fechava o diálogo. Sim. Sim, Jazz Rider é menina. Eu acredito que se eu tivesse crescido assistindo e tendo como referência um desenho, uma parada assim, eu conseguiria não ter nesse período caído. Então, ele é um projeto que tem muito a ver com a minha trajetória, assim. A gente tá muito empolgada, assim, não só com a minha, com a de vocês também. Sim. Porque as paradas que a gente reproduz na infância, na adolescência, né, principalmente na adolescência, elas são fruto disso. A gente liga uma televisão e o que estão falando Exato. aqui. O que falta para você se tornar rico é o seu esforço. Exato. Sabe? É vendido aquela história de, nossa, Silvio Santos Ah, era um camelô, sim. que é uma grande mentira, né? E aí o livro Topa Tudo por Dinheiro, eu indico para vocês, que é bem bom e fala sobre esse mito da garagem que o Silvio Sim. Santos ajudou a construir em torno da imagem dele. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente fica se culpando porque, cara, a gente sabe que o pai da gente trabalha. Exato. Então, um dos personagens, ele tem uma questão que é toda vez que ele chega em casa, o pai dele tá trabalhando. Ele chega em casa para dormir antes do pai dele voltar do trabalho e acorda todo dia depois que o pai dele chegou do trabalho. Então, tem uma grande brincadeira, assim, e falar, não, seu pai, ele trabalha muito e ele não tá rico. Por que isso aconteceu? E a realidade de muitos brasileiros, né? Que muitas vezes é isso. Meu pai era assim também. Eu tô achando muito foda, porque meu pai, eu via ele raramente em casa no período, e até mesmo pra brincar, porque ele tava sempre ou trabalhando à noite ou de dia como pedreiro. Então não tinha esse momento onde eu tinha um momento com meu pai. E eu vou além. O papel, de certo modo, da arte, e onde ela faz mais efeito, principalmente essa arte de teatral, né? A arte da encenação, é quando ela consegue refletir aquilo que rola na realidade. Porque você pode ver que o ideal de arte dessa galera da extrema-direita é uma arte muito superior, como eles mesmos chamam, sabe? São coisas que não contemplam a vida real das pessoas. Quando eu trabalhei em TV local, eu via isso claramente. Todo programa que tinha muita reportagem mostrando o dia a dia das pessoas, a realidade das pessoas, esse programa tinha muita audiência. Mesmo no Brasil isso é verdade. Olha as produções da Globo. O que eles fazem que torna essas produções tão diferenciadas da maioria? Personagens, personalidades que estão arraigadas na realidade do povo brasileiro. Claro que eles também não fizeram isso do nada. Desde o começo, eles foram muito inteligentes, no caso da Globo, de fazer muita novela baseada em livros famosos, de autores famosos. Jorge Amado, entre outros. E esses caras já escreviam bem pra cacete. Tinham a manha, inclusive, de dar nomes muito bons, tipicamente brasileiro. Então, eu acho que é isso também. Qualquer arte que venha a mostrar a realidade das pessoas, ela vai ter uma vantagem. Porque as pessoas gostam de se ver, pô. Você falou algo que me pega demais. Eu tito demais com aquele. É de casa. Que casa é aquela, bicho? Com fogão industrial e panela de R$300. Porra, é verdade. Que ele realmente tava o dia todo trampando. E eu acho que muitas crianças vão se identificar, muitos pais vão também poder mostrar para iniciar uma própria conversa ali com o filho sobre um determinado episódio, se aprofundar. Pô, muito foda. Não, e que você falou sobre você ter sido cria desse movimento e mesmo assim ter reproduzido esses discursos liberais, assim. Meu, eu não tive nenhum contato na minha infância, mas desde adolescente eu já tinha essa sensação de revolta com o sistema, mas não era uma revolta direcionada. Sim. E aí você se deixa capturar por coisas muito simples, né? Exato. Ouvindo música e tudo, eu já sempre... Pô, e a galera que me acompanha no YouTube sabe, até 2013, 14, eu tava reproduzindo um discurso que era reacionário e algumas pessoas até caem nos meus conteúdos hoje e falam, mas como que esse cara se radicalizou? Isso é porque ninguém me explicou antes. É só isso, entendeu? Só isso. Se tivesse assistido um desenho desse, eu teria sido esquerdista sempre, tá ligado? Só me faltou a informação e que me chegasse de maneira simples, entendeu? Se ninguém te explica o que é o sistema pode ser qualquer coisa. Exato. Por isso que a gente tem aí pessoas que defendem o capitalismo dizendo que são antissistema. Putz, completamente verdade. Tá vendo, ó?
Isso aí, Laura Sabino, Laurinha da turma da rua ao lado, bombando. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.